meus amigos da Rede Globo. Tudo bem? Vamos começar então? Desculpa aí o. É, exatamente. Desculpa o atraso aí que eu tive, mas foi porque eu tava escutando vocês, vendo tudo tava rolando, mas não tava. Vocês não estavam me escutando nem me vendo. Mas enfim. Mas eu escutei algumas dúvidas aí que eu já vou sanar, tá? Sobre a atividade. Deixa eu ver. Já tá gravando, beleza, só para me lembrando. Agora eu vou compartilhar já lá a atividade, que é para ser entregue até a próxima terça-feira, que é exatamente nossa atividade oficial 1. É, Hoje eu quero mostrar algumas técnicas bem rápidas, assim, que podem te tanto no Illustrator como no Photoshop. Aí eu já vou iniciar, né, a falar sobre o Photoshop em si, sobre algumas técnicas rápidas que a gente pode usar para criar ilustrações. Eu trouxe esse tema para a gente, né, usar como conceito aí do nosso trabalho, que é um tema da pós-verdade, é um tema tipo muito genérico, no sentido que você pode falar sobre conspiração, sobre brincar com elementos, fatos, elementos históricos, ter uma visão mais crítica sobre algum determinado aspecto, né, da cultura, da política, da ciência, enfim. E aí, eu estou trazendo essa atividade, né? Você vai escolher um desses conceitos, né? A mensagem, o tema, o assunto que você querem abordar. Eu sugeri que você use como base do trabalho fotografias tanto históricas, né? Da história, ou jornalística. Que daí eu acho que vocês vão ter um parâmetro interessante para trabalhar com um senso comum, né, sobre um determinado assunto, sobre uma leitura de uma imagem que as pessoas vão reconhecer mais, enfim. Essa ilustração que eu achei aqui, eu pesquisei sobre ilustração da pós-verdade, alguma matéria que foi ilustrada. Essa é uma ilustração para uma matéria de um site que eu esqueci agora no momento, mas ele falava sobre filosofia, sobre como, né, as ideologias atuais elas se apegam a algumas ideias ideológicas e recusam outras, enfim, que é um discurso e um assunto bem atual, né? Então, com base a essa referência, cria uma ilustração livre, interpretando o conceito que você entende como pós-verdade. Então, uma interpretação pessoal. Se você vai ser crítico, tanto, né, enfim, o raciocínio e a mensagem é sua. E a perspectiva também da crítica vai ser pessoal, vai ser sua, né? Você deverá usar qualquer software ou aplicativo gráfico, vetoriais ou de edição de bitmaps. As habilidades pesquisa, porque vocês vão ver que os exemplos que eu vou trazer hoje é de alguns raciocínios simples que eu tive aqui, que podem ajudar vocês a enriquecer essa conexão e essas referências na hora de pesquisar e tirar ali coisas interessantes para você conseguir organizar em um layout, em uma imagem. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Criatividade, que é aquela ideia que eu tenho dito, né, que eu estou dando mais interesse é, na questão da sua criação, da sua ideia por trás da questão. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Quando eu estou falando, beleza. Enfim, daí você vai escolher qualquer software. Eu vou mostrar algumas possibilidades hoje, tanto do Illustrator como do Photoshop. Mas se você quer usar algum software que você tem aí, né, no celular, para criar algum efeito em alguma foto, para trabalhar, o interessante é você criar a sua montagem. Eu vou falar sobre isso também,
as suas referências ali, misturar suas ideias para ter uma imagem interessante e depois você vem com um efeito, que pode ser mais automático, enfim. Eu vou falar sobre algum desses efeitos que a gente pode usar, tá? E aí a data é até dia 21, impreterivelmente, porque eu tenho que lançar a oficial 1 no dia seguinte, bem cedo, então eu não tenho tempo, então não vou poder aceitar posteriormente, igual as atividades da parcial 1, tá? Tomate, Hum, mesmo sendo feriado? dia 21 é feriado? Tira Caralho! Oh, desculpa. Cara, então vocês vão ter que mandar até dia 20. Porque a semana. é É. dia 21 mesmo, feriado. Então tá. Sim, mas. Então tá, beleza. A maioria não vai fazer nada no feriado, a não ser que já esteja sendo feito. Então tá bom, posso deixar dia 21 então? Não vai ter problema. Eu vou mostrar hoje o Illustrator e Photoshop. Eu tenho que. A minha disciplina ela caminha neles, né? Mas a gente pode abrir aqui abrir um diálogo para vocês citarem alguns aplicativos. Eu conheço o Prisma, Corel, mas esses aplicativos de celular tem vários que fazem efeitos de ilustração, né, tal. É, mas eu penso assim, vocês devem partir de imagens originais, que seja uma fotomontagem, uma colagem, antes de ir para ele, entendeu? Para você criar ali algo novo e não pegar só uma foto e ir lá e aplicar o efeito, tá? Então, ou você usa um aplicativo, o Photoshop tem um que recorta a imagem, tem outros também. Aí você faz montagem. É, isso, eu quero o resultado. Então eu estou abrindo exatamente essa possibilidade para a gente trabalhar aí com o que vocês têm, o repertório que vocês têm de melhor aí, o arsenal que vocês dominam, né? Para fazer coisas legais. Vamos lá. Dimensões 900 por 900 pixels, resolução 72 dpi, né? No caso do JPEG, você vai ter que configurar a resolução. No caso do PDF, se você fez lá, né, no Illustrator, no caso, você vai ficar preocupado mesmo com a dimensão, né, do tamanho. Aí o seu nome e a atividade oficial, que vai ser, né, o nome da atividade. E daí vocês podem me mandar para o e-mail que vocês têm ou pelo portal também. E aí eu tenho aquele ritmo, né, de fazendo o download e confirmando. Então até o dia 21, se eu não confirmei, né, até o dia 22 de manhã, desculpa, se eu não confirmei, me reenvia, me pergunta, né, sobre se recebeu, porque eu sempre respondo quando eu faço o download do trabalho. Então vocês têm que ficar atentos aí, porque às vezes, né, pode errar, enfim, cair em algum outro universo da internet e eu não ver o seu trabalho. E, enfim, deu para entender a ideia? Não, eu aconselho assim a não usar textos, né? Tipo, pode usar assim uma palavra ou outra, alguma questão assim, mas textos longos explicando o seu trabalho, eu não quero. Eu quero uma ilustração, uma imagem que fale por si, né? Por isso que eu vou insistir na ideia de vocês trabalharem na fotografia. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Numa pesquisa simples na internet por fotos históricas, você vai achar aí diversas imagens super importantes para a nossa história, né? No sentido de assuntos polêmicos, enfim, artistas, imagens de guerra, coisas fortes, enfim. Aí eu quero que vocês analisem uma imagem dessa para criar a sua ilustração a partir dela, né? E eu aconselho vocês fazerem um trabalho crítico, né? No sentido de montar, por exemplo, eu vou pegar a imagem do Mickey aqui, mas ao invés dos personagens do Mickey, eu vou colocar os personagens da Marvel. Enfim, tipo, crie um contexto em que fique claro a sua ideia, né? Enfim, vou aqui clicar
eu vou usar essa imagem aqui, mas eu vou trocar esses marinheiros por enfermeira, enfim, médico, assim, eu não sei. Você pode estar criando aí uma ilustração que esteja uma conexão até com os tempos atuais, não sei. A ideia é você aprofundar nessa pesquisa e ir referenciando, buscando informações para você ir conectando um assunto. Eu tenho algo que eu bolei hoje para mostrar uma montagem simples em cima aqui do Kennedy, né? Kennedy não, desculpa. É o Kennedy aqui do lado esquerdo e aqui é o George Washington, né? Não, Lincoln. Desculpa, é verdade. Lincoln. E tem uma teoria aí, umas coisas meio que também de pós-verdade, que fala que Lincoln lutou contra zumbis, vampiros, contra o mal, né? Na época que ele... Então, dentro dessa... Pode fazer. Não entrega o ouro, né, cara? Deixei pra depois. É bem legal esse tema, adoro. É bem legal. Tem o tema dos alienígenas infiltrados, enfim, tem muita coisa aí que também é engraçada, né? Você pode ter uma perspectiva diferente, assim, né, desse assunto. Por isso que eu acho que ele vai nos dar uma boa liberdade aí para trabalhar, né, nessa perspectiva. Daí, eu acho legal, assim, citar de novo o trabalho do Banksy, que vocês conhecem bem, não pela estética, mas sim como ele trabalha o conceito disso, de trazer uma fotografia, um fato histórico, alguma questão interpretada por essa montagem, por essa sobreposição de assuntos, né, que ele trabalha né, enfim, que ele usa no seu trabalho. Aqui a gente tem aquela imagem do Napoleão, né, que é um quadro famosíssimo, tá? Que ele tá na guerra comandando seu exército lá. E aqui parece que ele tá envolto da própria bandeira ou alguma coisa assim, né? Então é esse trabalho de colar essas referências e trazer uma interpretação, né, a mais sobre o assunto é uma coisa que o Banks domina demais. Então não é para copiar ele, né? Não é para pegar uma obra dele, mas sim para pegar a mensagem, ou a mensagem não, como ele dialoga, né, com as referências estéticas para criar essa mensagem visual que ele tem no trabalho dele. Então eu acho um dos artistas assim contemporâneos que vão ter essa pegada que é muito moderna atualmente, né, da gente ter essa crítica gráfica. Oi. Desculpa te interromper, mas deixa eu te perguntar, pós-verdade, por exemplo, seria igual se pegasse, por exemplo, a imagem do Putin, que ele, digamos assim, vestido como se fosse travesti? Sim. Você pode ser ousado nesse sentido. Aí você vai, né, trabalhar com uma perspectiva um pouco mais ácida, né, nesse sentido, mais dadaísta, enfim. Mas é uma mensagem, né, que a gente consegue a partir dessa perspectiva, né, dessa ideia. Eu vou vou mostrar agora alguns exemplos e vou mostrar assim, a minha ideia é fazer uma coisa mais rápida, não chegar até o final da ilustração, do resultado ideal, assim, mas mostrar algumas ferramentas, mostrar algumas técnicas que eu não cheguei a mostrar ainda no Illustrator, e depois eu vou para dentro do Photoshop já para fazer uma imersão nessas ferramentas, nesses recursos básicos, mas que vai ajudar a gente a fazer essa imersão, né, na interface do aplicativo, tá? Lembrando que, independente se eu já tenha aberto o meu trabalho, o meu documento para me começar o desenho em si, eu não configurei a página ainda nas medidas lá que eu citei. Então você clica aqui na ferramenta Artboard, né, que é a prancheta, vem aqui no menu, ou algumas vezes vai estar aqui na própria barra de configuração da ferramenta,
E a medida já está em pixel, eu vou só colocar 900, né, por 900 e confirmar. Então, essa é a medida da minha área de trabalho, da minha imagem em si. E daí, dentro das pesquisas, que eu peço para vocês terem essa conotação, essa ideia, eu fui pesquisar imagens históricas no Brasil e achei a história do macaco Tião. Quem conhece a história do macaco Tião aí? Alguém conhece? Pra mim é igual caviar. Nunca ouviu, nem comeu? O macaco Tião é vamos dizer assim, uma lenda urbana do carioca que durante uma eleição, que eu esqueci qual, uma eleição municipal, rolou uma campanha alternativa para eleger o macaco Tião, que era famoso no zoológico lá do Rio de Janeiro. E ele ganhou, no sentido assim, de que era ainda cédula escrita, né? E a galera, ao invés de anular, escrevia macaco Tião. Então, se fossem contar os votos que ele teve, verdadeiros, assim, se fossem válidos, né? Ele seria eleito vereador da cidade, esse macaco. E isso aconteceu nos anos 70 para 80, eu acredito. As imagens que eu achei do macaco Tião não estavam legal, mas dentro da pesquisa eu achei essa daqui, ó. Essa imagem aqui de um macaco com uma camiseta, com umas roupas interessantes, no sentido assim de espaço para mim comunicar. E daí eu já estou abrindo essa imagem aqui dentro do Illustrator, meio que posicionando ela aqui de uma forma interessante já para mim trabalhar o posicionamento dela na minha prancheta. Eu normalmente não gosto de trabalhar limitado ao extremo da prancheta. E aí eu cresci um pouco a imagem aqui para a gente conseguir um pouco mais de espaço. Daí agora eu vou, né, fazer aquele procedimento de sempre. Se eu quero redesenhar, que é o caso dessa imagem, eu vou já configurar uma opacidade nessa imagem para me, né, simular esse papel vegetal, né, que eu gosto de analisar. A gente usa o papel vegetal para tirar cópias, às vezes, de traço, enfim. E daí, essa camada que tem esse objeto que eu reduzi a opacidade, eu vou aumentar aqui, ó, desculpa, eu vou aumentar não, vou criar mais uma camada sobre essa camada aqui. É um dos únicos momentos dentro do Illustrator que normalmente eu uso para trabalhar com camadas, porque no Illustrator é mais simples, né? Eu organizar os elementos, ordenar, né, quem está na frente, quem está atrás, enfim. Mas quem gosta de trabalhar com camada no Illustrator e acha prático separar texto, fotografia, grid, enfim, eu acho legal essa cultura de usar camada aqui também, mas enfim, vamos lá. O que eu quero trazer aqui hoje é uma ferramenta que é essa daqui, ó, ferramenta pincel. Essa ferramenta, ela é um pouco mais útil para quando a gente tem aquela mesinha digitalizadora, tá? Mas como não é o caso de muitas pessoas, eu vou mostrar duas formas de trabalhar com traços orgânicos, tá? Que é a minha intenção nessa ideia que eu estou criando aqui. E trabalhar com volume dentro desse traço, tá? Aqui, ó, no caso, tá vendo que a gente tem dentro das propriedades dessas painéis de ferramentas aqui do lado direito, eu tenho eu tenho o painel pincel, tá? E eu posso vir aqui também, caso ele não esteja aparecendo ali, e clicar aqui em janela pincel para ele aparecer. O que eu quero, no caso aqui, é criar um novo pincel, tá? E eu vou configurar ele como um pincel caligráfico. Deixa eu só dar uma conferida aqui.
nesse momento aqui, essa função que eu estou fazendo, ela é mais usual quando eu tenho a mesinha, como eu disse, tá? Porque ele vai seguir a pressão que eu estou configurando nesse pincel que eu quero usar. Então, na hora que eu desenho, na hora que eu vou traçar aqui em cima, ele tenta simular a pressão que eu estou produzindo aqui na minha mesinha. Mas eu não estou gostando do resultado porque eu acho que está muito grande o pixel do traço em relação ao resultado que eu quero. Então eu vou diminuir aqui para 0,3, por exemplo, o pixel. Vou fazer um traço. Legal. O traço foi feito. Repare o seguinte, tá vendo que esse traço que eu fiz, ele é uma linha editável? Eu consigo moldar essa linha. Isso é muito importante para essa ferramenta, porque às vezes eu uso essa ferramenta aqui, que normalmente também é usável, assim, né? Nesse sentido. Eu só não estou gostando porque não está entendendo a pressão aqui do meu traço. Ele só entende o início a primeira pressão que eu aplico no início da vetorização. Mas depois ele não aplica a pressão durante o traço. Deixa eu só clicar 2 vezes aqui para me ver se eu estou tamanho fixo. A minha opção da pressão aqui, ela está desconfigurada. Provavelmente é por causa do meu software da mesinha que deve estar desatualizado. Eu acredito que eu não vou conseguir mexer nisso agora. Mas, enfim, eu vou mostrar então a segunda maneira que eu ia mostrar de todo jeito, tá? De trabalhar com esse traço maleável. Aplicando ainda essa ferramenta aqui, pincel, só que sem preocupar com a espessura e a pressão que eu estou aplicando. Eu vou só fazer o desenho, né, acompanhando a forma aqui, entendendo que a pressão não vai variar, mas lembrando que eu estou trabalhando com um traço editável, tá? Isso que é legal dessa ferramenta. Eu não preciso fazer aquele recurso de usar a caneta, que a pen, às vezes ela é útil, né? Às vezes você quer um resultado mais orgânico, sem muito preocupar assim com a perfeição do traço. Mas lembrando que com essa ferramenta, opa, espera aí. O pincel que eu estava usando, ele sumiu aqui, mas ele está aqui, salvo aqui. Foi o último que eu usei. Não, droga, eu perdi a configuração. Vou ter que fazer ela de novo aqui. Mas vamos lá. Eu vou continuar esse traço aqui, na verdade, com o controle aqui da Bezier, infelizmente. Essa ferramenta aqui, ela depende muito da caneta e tá dando um delayzinho aqui. Eu não sei se é por causa do software que eu estou usando para compartilhar o vídeo. Mas, enfim, agora a caneta, que era uma outra maneira de fazer isso também, que eu vou ter que usar aqui agora, ela trabalha naquele sentido, né, daquele game que a gente jogou. Eu vou criando os pontos a partir de cliques com a ferramenta, cliques não soltos, e sim eu clico, seguro e arrasto, já modelando a forma que eu quero definir. Aqui eu vou até pegar a conta-gotas para usar a mesma... que ele não vai pegar toda a pressão do desenho. Ele estava configurado, ele estava respeitando a pressão, só que não estava
funcionando direito a minha caneta. Então a pressão ela não está acompanhando muito bem a definição ali do traço que eu quero. Mas enfim, eu vou continuar aqui. Nessa ilustração que eu vou mostrar para vocês, eu não me preocupo muito em criar aquelas formas sólidas, sabe? De criar o rosto e a orelha como elementos separados, porque eu não tenho muita intenção de modelar ela, tipo, de mudar o posicionamento desses elementos, tá? Aqui vale um exemplo já para a gente avançar nessa técnica, que é a seguinte. Esse traço aqui, ele não obedeceu esse traço que está um pouco mais orgânico. Está sentindo que o traço ele engrossa e afina em alguns momentos? Isso que é legal quando a gente usa essa ideia de configuração. Tem uma ferramenta aqui, que é a ferramenta largura, tá? O próprio símbolozinho dela, ela fica aqui debaixo da rotação, ela está junto com ferramentas que deformam os elementos desenhados em vetor aqui dentro do Illustrator. O que essa ferramenta faz? Ela, se você chegar lá perto de um traço, você consegue criar pontos. Eu vou dar um zoom aqui para a gente entender o que ela faz. Opa! Eu vou só diminuir esse traço um pouco para o efeito ele ficar ao contrário, eu conseguir aumentar ao invés de afinar. Opa! Tá dando pau mesmo o programa. Espera aí. Deixa eu afastar. Tem que ser. Não tá obedecendo o trackpad aqui. Vou clicar nesse traço, tá? Vou afinar mais ainda, porque eu quero fazer o contrário, eu quero engrossar ele. E vou vir nessa ferramenta que eu disse aqui, ó. Que é a ferramenta de largura. É o Shift W, o atalho no teclado. Ela, quando eu chego perto aqui, ó, de qualquer ponto desse traço que está selecionado, e eu clicar, segurar e arrastar, ele vai simular aqui, tá vendo, ó, uma espessura maior nesse ponto. Aí eu consigo, com muita calma, assim, né, e tentando deixar essa ideia natural, assim, sem ficar muito agressiva, indo adicionando essas larguras independentes nesse traço manualmente. O que eu queria inicialmente era fazer isso já automaticamente com a pressão aqui da minha caneta. Mas como muita gente não tem, esse aqui vai ser o recurso mais usual aí para vocês utilizarem. Tá vendo como fica rico? Eu não sei se vocês conhecem a função de um arte finalista, tipo nos quadrinhos, no desenho em si. É aquela pessoa que pega um desenho a lápis, por exemplo, e passa e pinta a nanquim, um traço às vezes bem sólido igual esse. E essa ferramenta, então, é como se fosse a gente trabalhar com essa bico de pena para criar uma forma, um traço orgânico e ao mesmo tempo com a vantagem de você conseguir modelar exatamente a forma que você quer a partir dela, né? Opa, peraí. Então, por exemplo, eu não preciso ficar preocupado em criar objetos independentes. Na hora de colorir, eu não vou colorir nem aqui dentro, eu vou colorir dentro do Photoshop. Para vocês terem uma ideia assim, de como eu quero mostrar hoje o intercâmbio, a interação entre os dois softwares, tá? Aqui eu vou trazer um aqui. Às vezes, o que eu vou mostrar aqui agora é uma função que vai misturar algumas propriedades assim do Illustrator também, que exige um pouquinho mais de raciocínio assim, das ferramentas que eu tenho disponíveis, ferramentas que eu tenho dentro do Illustrator que podem auxiliar algumas ideias assim que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero criar aqui um contornozinho aqui, um brilhozinho ao redor desse traço, que ele vai fazer sentido
em alguns momentos lá no acabamento, da coloração que eu vou fazer, enfim. Eu quero criar um traço além desse daqui, ó. Eu até cheguei a mostrar essa ferramenta já, que você vem aqui, ó, em objeto, com a forma selecionada, que vai receber isso, vem em caminho e vem deslocar caminho. E aqui eu coloco um traço positivo, ao invés de negativo, justamente para ele estourar essa forma. Só que, né, eu não quero esse traço desse tamanho aqui, né, ao redor dele inteiro. Eu quero tirar parte dele, na verdade. O que eu faço? Eu clico duas vezes nessa deslocamento que foi feito a partir daquele traço, para me isolar essa opção. E aí eu venho aqui, ó, com a ferramenta ponto direto. Se eu clicar nesse ponto externo aqui, ó, nesse traço externo em algum momento e apagar, e clicar duas vezes, some toda a informação referente àquele ponto que eu apaguei. Se eu aperto duas vezes depois de apagar um ponto. E aqui, ó, tá vendo que tem um contorno aqui, ó, nessa forma que está desenhada aqui? E ao invés de eu ter que desenhar esse contorno duas vezes, eu já vou usar uma interseção aqui. Opa, peraí. Uma interseção aqui nessa área para criar essa outra camada que eu vou definir aqui de forma. Daqui a pouco vocês vão entender aonde que eu vou chegar com isso. Ó, o que eu quero agora é fazer aquela função de mesclagem, né, que é possível com o Pathfinder lá, que a gente conhece já, essa ferramenta que está aqui. Então eu quero mostrar a interseção dessas duas formas. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Isso. Opa, na verdade é a interseção aqui. Ah, ele tem muitos elementos aqui, ó, que estão prejudicando essa. Eu vou sair aqui dessa opção. Como eu criei essa segunda forma dentro, quando eu estava dentro desse objeto, eu vou, na verdade, liberar o caminho composto, quer dizer, vou liberar a interpretação como se esse objeto fosse um elemento único, tá? Esse objeto que eu criei a partir daquela ferramenta. Agora sim ele vai interpretar os dois objetos como um independente. Tá vendo que eu selecionei as duas formas, essa e essa que eu criei com aquela ferramenta deslocar. Lembrando que eu tenho que fazer com que essa forma ela clique aqui e você vai vir aqui, ó, em caminho composto e criar. Ele vai tirar aquela ferramenta daquele efeito, essa forma daquele efeito e criar um objeto a partir dela. E daqui, com as duas formas selecionadas, eu vou clicar aqui para interpretar essa forma aqui, ó, que é referente a esse desenho que eu estou fazendo aqui. E aqui eu vou trabalhar com os traços, dos detalhes, dos elementos assim que eu vou interpretar aqui agora, né, que a foto não tem o traço desenhado, eu estou fazendo uma interpretação desses elementos aqui dentro. Lembrando que depois eu tenho que ajustar um pouco tanto o contorno desse objeto aqui, né, deixar ele mais fino. Opa, na verdade ele está com... Tem que deixar mais fino ainda, então vamos para 1. Não, muito fino, vamos para 2 aqui. Opa. 2. E aqui também eu vou colocar 2 para ficar inicialmente assim, mas depois eu posso usar aquela ferramenta de novo. Só que ele está interpretando diferente as proporções aqui, peraí. Peraí, conta-gotas. Tem que aumentar essa daqui. Beleza. E aí eu vou criando mais desses traços aqui. Tento deixar eles mais orgânicos possíveis, assim, ó. Pensa na forma, né, do caminho que você está gerando a partir desse desenho, né, para você entender o que isso vai resultar depois de interpretação desses elementos que tem aqui.
Aqui também. Que o olho eu posso usar aquela forma, por exemplo, já da elipse, às vezes nem precisa ser assim tão perfeito. Opa, minha Siri aqui, ela me falou que parece que sim, agora eu não sei por quê. Pessoal, eu não, como eu disse, eu não posso ficar muito tempo nesses exemplos para terminar o desenho. Assim, opa, que droga. Eu não posso ficar muito tempo em cada uma das técnicas que eu quero mostrar, mas a partir disso já que a gente tem... Eu vou até fazer um pouco mais rápido aqui. Ah, meu Deus, tem um delay mesmo. Eu tenho que dar um clique e esperar. Eu não posso dar muitos cliques, não. Eu vou avançar aqui um pouco mais rápido, só para ter um mínimo aqui de imagem para mim conseguir colorir depois, de formas. Opa, tira a seleção, gente. Agora a minha tecla do teclado não está funcionando. Tipo assim. Que isso, gente? Tá dando um pau aqui gigantesco no Illustrator. Não sei o que tá rolando. Espera aí só um segundo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ele não tá me respondendo mais. Nossa. Pois é, eu vou ter que agora, eu vou avançar aqui já só com com essa parte que a gente tem pronto aqui. Realmente não sei o que está rolando, gente. Que droga. Agora pelo menos a ferramenta pincel voltou a funcionar, mas o Ctrl Z não voltou a funcionar. Nem a tecla Z. Nem a H. Então vou ter que ficar indo e voltando aqui na minha barra de ferramentas. Só fazer aqui rapidinho uma informação mais sintética aqui no restante. Eu quero muito levar esse desenho para colorir no Photoshop. Tem que tomar cuidado com essa ferramenta justamente para você não distorcer o traço ao ponto do desenho, assim, ficar com traços muito variáveis, né? Tipo, a não ser que seja a sua intenção, assim, isso tudo depende muito do resultado que você quer usar, né? Que é o resultado que você quer que aparente no seu trabalho.
Então essa ferramenta aqui vai ser útil para isso, para você moldar o seu traço. Opa, eu não estou entendendo essa ferramenta, ela às vezes funciona, às vezes não. Lembrando que aqui eu consigo moldar, e o interessante, quando eu criar as linhas ainda como linhas e não como um objeto, né? Eu tenho muita moldabilidade na linha. Opa, peraí. A ferramenta Zoom é a pior que tem pra mim, que está acontecendo aqui. Aí. Putz. Agora eu vou fazer um braço aqui bem rápido, sem muito detalhe. Vou fazer uma espécie de... Opa, ficou aberto aqui para esse momento. Não é obrigatório, como eu disse, mas eu vou fechar esse traço. Vou criar aqui o volume da t-shirt aqui. Agora eu estou misturando um pouco já as técnicas, assim, estou fazendo objetos inteiros, justamente para me ganhar tempo aqui. Depois eu vou fazer um recurso aqui também que é interessante, que também vai gerar essas linhas com sinuosidade, com formas mais orgânicas. Também é uma outra maneira que tem, que ela é mais automática, mas funciona também para fazer o que eu estou fazendo lá em cima, na cabeça, né, lá naqueles detalhes. Aqui. Que é aqui, ó. Por exemplo, eu criei esse objeto aqui, né? Aqui eu não sei porque ele está ficando aberto. Deixa eu fechar ele aqui. Criei esse objeto. Aqui, ó, se a gente pedir para aparecer as informações aqui de traçado, vocês vão perceber que tem um perfil aqui embaixo que a gente pode configurar. Que é o seguinte, aqui vem sinuosidades que podem acontecer na sua linha. A gente não está vendo que ela está muito fina, mas se eu aumentar a espessura dela, tá vendo que ela já me dá um ponto de partida aqui no resultado. Ela já pega algumas áreas e engrossa elas em relação a outras, ó. Posso inverter essa propriedade, aumentar aqui para vocês sentirem aqui ó, o resultado. E às vezes aqui, ó, o legal dessa ferramenta é que ela aceita a combinação dessas duas. Eu posso vir aqui e aumentar ali também em relação a isso. O único problema aqui agora que eu estou prevendo, nessa mistura que eu fiz de técnicas aqui, é que essa área daqui, ó, eu não tenho um objeto pronto, então eu vou abrir um buraco aqui nessa linha. Como é que eu faço isso? Eu crio um ponto entre esses dois que estão encostados aqui na cabeça dele, vou clicar direto aqui nesse ponto com a ferramenta de seleção direta e vou deletar ele. Até aqui, ó, ficou muito grosseiro esse traço aqui agora, né? Eu vou diminuir esse traço um pouco aqui, ó. Essa aqui a mão vai tampar ela também. Mas a mão, como eu criei um objeto independente, eu posso colocar ela como branco, subir ela aqui, né? E usar um desses traços também. Para conseguir
um efeito. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora eu vou tirar a foto, tá? E aí eu já vou preparar esse layout para ser trabalhado no... Não, assim, tá muito fraco, tá? Mas eu só quero partir lá pro Photoshop logo para mostrar como que a gente pode comportar e interpretar essas áreas que a gente desenhou aqui e como o Photoshop vai reconhecer essas áreas com a ferramenta seleção direta e vai facilitar a nossa coloração desse trabalho. Eu posso fazer, por exemplo, já que já está no tamanho definitivo aqui, né? Eu posso exportar como esse trabalho. Vim aqui para ele exportar a prancheta, quer dizer, vai exportar o desenho que eu tenho aparecendo dentro da prancheta. Vou colocar aqui, por exemplo, JPEG. Vou colocar aqui, não vai ter como digitar o texto, mas tudo bem. Vou colocar aqui escala de cinza. E como é um desenho relativamente pequeno, eu posso trabalhar com alta resolução, porque nesse sentido eu estou ampliando a possibilidade de usar ele para impressão, não só para a internet, né? Enquanto eu estou fazendo isso. Eu vou exportar, na verdade, já em RGB, tá? Porque se eu exportar como linha, já está preta a linha, como escala de cinza, eu vou ter que configurar ela de novo no Photoshop. Aí eu entrei aqui, cliquei a confirmação dessa exportação, dessa imagem, e aí meu desenho está aqui exportado. Ele já é esse ícone aqui. Vou clicar com o direito, vou pedir para abrir esse desenho. Se ele aparecer aqui, né, os aplicativos que eu quero, com o Photoshop. E aí o Photoshop vai abrir aqui com essa imagem já para a gente trabalhar lá. Abrindo, vai abrir, uma hora ele abre. Deixa muito lento o computador. Abriu aqui o meu traço lá que eu fiz no Illustrator. Né? Se eu tivesse feito ele todo com esse esmero que eu tinha feito no início, o restante dele aqui seria diferente. Mas o que eu quero mostrar aqui é que uma vez já esse traço aqui dentro do Photoshop, a gente consegue usar essa ferramenta aqui de varinha mágica, por exemplo, para selecionar as áreas aqui, ó, que o meu objeto interpreta que estão dentro do traço, tá? Essas áreas, por exemplo, se a gente criar uma camada nova e com essa área definida aqui, a gente consegue, por exemplo, é um pouco mais avançado, mas eu sempre gosto de trabalhar assim, porque já adianta algumas questões dentro do Photoshop, que é a gente trabalhar com as máscaras. Com a seleção feita na camada nova selecionada, eu vou clicar aqui, ó, na caixinha de diálogo dentro das camadas, nesse ícone aqui que vai criar uma máscara. O que quer dizer essa máscara aqui? Quer dizer, o que está aqui dentro aparece somente o que está dentro da área selecionada, que é essa marcação branca que eu tinha feito antes de criar a máscara. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui um tom de marrom, aqui dentro dessa área, ó,
ela atingiu toda a camada. Só que só está acessível aqui onde tem a minha máscara. E isso é assim, você pode ir criando cada cor, a ideia que eu sempre falo dentro do Photoshop é que cada cor que você selecionar, né, ela vai ser uma camada nova. Cada cor que você quiser adicionar, né, ela vai ser uma camada nova a partir daquela seleção que você fez, se você seguir esse raciocínio. Opa, peraí. Tem que jogar com balde de tinta. O teclado não funcionou, então não aplicou. Mas vamos lá. Ó, e aí assim a gente vai. O legal da seleção, por exemplo, eu vou colocar que era uma intenção, por exemplo, a gente pode pegar uma imagem histórica, alguma coisa interessante aqui, para criar uma t-shirt para nossa ilustração aqui. Essa imagem, eu vou aumentar ela aqui em relação à minha página, que eu quero que o rosto dele fique inicialmente, né, sobrepondo a camiseta inteira, como se fosse um full print, assim. Vou só dar uma leve rotacionada né, no posicionamento para acompanhar a posição da camiseta. Vou confirmar essa alteração, né, na imagem. Ela estourou um pouco a resolução, mas isso pode ser interessante para a gente. Até criar uns efeitos aqui depois para a gente já continuar falar um pouco de outras funções aqui dentro do Photoshop. Eu vou só tirar essa camada aqui, porque antes eu tenho que selecionar essa área, certo? Que vai receber essa imagem com a varinha mágica. E aí eu vou na camada onde tem a fotografia, com ela selecionada, e vou clicar aqui na camada de máscara, ó. E ela vai criar a máscara com aquela imagem. Então, aonde aparece a imagem é somente onde está aqui na máscara como branco, que era a seleção que eu fiz, né, antes de criar a máscara. Eu gosto de mostrar a ferramenta máscara desde o início, justamente para a gente, né, não ter dúvida nela e praticar ela sempre, porque ela é muito útil para a gente, tá? Por exemplo, se eu tiver que apagar alguma coisa dessa t-shirt aqui, por exemplo, eu quero apagar para criar as mangas, eu não preciso apagar a imagem, porque eu tenho recurso tanto de mostrar como esconder as formas dela. Eu vou aqui na máscara mesmo, certo? E reparem que antes de ir na máscara, eu tinha uma cor aqui no meu pincel, né? Quando eu clico na máscara, esse pincel fica cinza, porque a máscara só entende preto e branco, ou cinza. Se eu quero, por exemplo, ocultar um objeto, eu uso raciocínio diferente. Então, se tudo que é branco aparece, então tudo que tiver em preto vai ocultar. E se eu usar um pincel, por exemplo, chapado aqui, ó, em preto, eu vou conseguir, ó, tirar a informação da manga aqui, por exemplo, para me colocar uma manga diferente, ou é um modelo diferente de camiseta, onde a estampa só está no corpo da frente mesmo da camiseta, né? Criou um traço ali, nada a ver, e meu teclado não está funcionando. Depois do intervalo aqui, eu quero estar voltando com tudo desse teclado. Mas isso aí. Esse exemplo aqui foi meio fracassado por causa dessa configuração que está rolando aqui. Mas eu tenho uns efeitos mais práticos no Photoshop para mostrar depois do intervalo, tá? Mas deu para entender as funções que eu estou querendo explorar aqui com vocês? Eu criei o traço da forma, né, usando uma imagem como referência dentro do Photoshop, dentro do Illustrator, desculpa, e dentro do Photoshop eu tenho recursos de cor, eu tenho recursos de imagem, eu mostrei as texturas, né, na última aula, a gente pode aplicar aqui em cima, eu posso colocar uma imagem aqui de fundo nesse espaço que também está definido aqui, ó, ao redor do meu objeto aqui da cena, e eu posso fazer até mesmo configurar um pincel aqui, ó,
né, com uma textura. E, por exemplo, eu vou selecionar essa área aqui, ó, do rosto, com o Ctrl e clicando na camada da máscara, ele seleciona essa área de novo. Só que eu não vou fazer o desenho naquele lugar. Eu vou criar uma nova camada, nessa camada, quer dizer, eu vou criar uma nova camada, e nessa camada, com essa seleção, eu vou usar aqui meu pincel, a ferramenta pincel, só que configurado para multiplicar. Tá vendo que eu tô com a mesma cor? Só que agora, ó, eu vou misturar a camada aqui também. Agora eu vou, na verdade, simular aqui uma textura de pintura. Só que, né, como eu já disse para vocês, a minha ferramenta aqui, ela não tá das melhores, mas o legal aqui nessa configuração que eu fiz é que ela tá obedecendo a pintura dentro da área que eu defini. Ô, Tomás, Oi, posso fazer uma pergunta? pode? Quando a gente for fazer, eu vou ter que fazer usando traços mesmo na imagem ou eu posso fazer assim, colagem de foto? Pode fazer qualquer técnica. Eu estou mostrando uma técnica aqui, no caso, né? Aham. Mas você pode Então, fazer. não é livre, não precisa de usar essa da caneta mesmo, Não, não. não, não. Você pode usar só fotos, por exemplo. Depois do intervalo, vamos fazer o intervalo agora, senão eu vou até amanhã aqui. Eu vou mostrar algumas técnicas do Photoshop para a gente usar em montagens em fotos, para criar ilustração, tá? Aí vai ser bem interessante também.